Oi, gente, tô eu aqui de novo. Dessa vez para tentar tirar a angústia que ficou, né, na nossa última aula em relação à classificação das cadeias, principalmente em relação a, a ser aberta, fechada, se é aromática, se é mista, enfim. Nada como a gente buscar é, livros e sites confiáveis para a gente ratificar o que a gente está falando. Então eu vou começar assim, olha. Existem as cadeias que a gente chama de cadeias acíclicas alifáticas. Quem são essas cadeias? São as cadeias abertas. Elas têm que apresentar, pelo menos, são as cadeias abertas. Elas têm que apresentar pelo menos duas, pelo menos duas extremidades, livres. E aí é o que nós vimos já, né? Um desenho, vou botar aqui um exemplo. Um exemplo, aqui a gente tem duas extremidades livres, nesse caso. Então, ela é classificada como uma cadeia aberta, ou a gente pode chamar de acíclica e alifática. Aqui a gente, por exemplo, tem mais de uma extremidade livre e ela continua sendo classificada como aberta ou acíclica alifática, correto? E aí a gente pode classificar essa cadeia como normal ou ramificada, como saturada ou insaturada, como homogênea e heterogênea. Perfeito? Show de bola. Aí vem as cadeias, que são chamadas de cadeias cíclicas alicíclicas. Quem são essas cadeias? As cadeias cíclicas ou alicíclicas, na verdade, elas são as cadeias que a gente chamou de cadeias fechadas. Elas não apresentam nenhum anel aromático. Então, para ser considerada uma cadeia cíclica alicíclica, ela é fechada. A gente vai ter um ciclo, né? Um desenho de uma figura geométrica, por exemplo, representando essa cadeia. Mas a gente não vai ter um anel aromático sem a presença de anel aromático. Aí eu posso ter, tá aqui, a cadeia fechada sem a presença de anel aromático. Então eu posso ter aqui, por exemplo, um quadrado representando um ciclo e algo para fora desse ciclo, por exemplo, aqui representado. Porque dentro dessa classificação de cíclica alicíclica, ou seja, fechada,
Eu vou classificar as cadeias como também normal ou ramificada, saturada ou insaturada e homogênea ou heterogênea. Quer ver? Aqui, por exemplo, eu posso fazer um outro desenho onde eu tenha um ciclo e aí no meio da cadeia aqui, no lugar de carbono, eu tenha um oxigênio. Essa cadeia é uma cadeia que não tem um anel benzênico, então ela é considerada cíclica, alicíclica ou fechada, correto? A gente vai classificar ela depois como heterogênea, porque tem um oxigênio entre átomos de carbono. Perfeito. E aí vem a cadeia, que a gente chama de cadeia cíclica aromática. É o que vocês estavam na dúvida. E aí, assim, deixa eu falar para vocês. Chega a ser redundante escrever cíclica aromática, mas a gente pode escrever. Não há nenhuma permissão que falar, não, você não pode escrever, é proibido. Não, você pode fazê-lo. Então, assim, vocês terão uma cadeia cíclica aromática, ou seja, uma cadeia aromática, porque ela é fechada, porque obrigatoriamente tem que apresentar pelo menos pelo menos um anel benzênico. E aí, a gente já viu que o anel benzênico é representado pelo menor possível, que é o benzeno, que é um ciclo com 6 átomos de carbono, com 3 ligações pi intercaladas, uma sim e uma não, formando o que a gente chama de cadeia cíclica aromática, ou apenas aromática. E aí a classificação das cadeias aromáticas, a gente vai ver de uma melhor maneira na próxima aula, porque assim, a gente pode classificar a cadeia aromática, como eu botei no quadro ontem, com uma ramificação, eu posso chamar, ela vai ser uma cadeia aromática com uma ramificação, então ela é aromática e ramificada. Mas eu posso também classificar se ela é monoconjugada, se ela é mononucleada, se ela é polinucleada. Está diretamente relacionada, essa questão que eu estou falando, àquela representação da gente botar com um ciclozinho aqui no meio. Por exemplo, o anel benzênico, né, que é o benzeno, ele é uma cadeia aromática mononucleada. Esse é um tipo de classificação que a gente dá. Por sua vez, agora vem o que estava causando uma grande ansiedade na galera, que são as cadeias mistas. As cadeias mistas são aquelas que possuem uma parte cíclica, que pode ser aromática ou não, né? Aromática ou não.
Então, ela vai ter uma cadeia cíclica aromática ou cíclica sem ser aromática, mais uma parte acíclica, que é a parte aberta. E aí a gente vai chamar de mista. A questão é a seguinte, é que a cadeia mista, por exemplo, vou botar aqui uma figura para vocês para causar um rebuliço. Então, imaginem que eu tenha essa cadeia aqui. Na minha visão, como essa parte aqui é menor, eu classificaria essa cadeia como uma cadeia fechada com ramificação, porque aqui existe a presença de um carbono terciário. Mas ela pode ser classificada como uma cadeia mista por conta da definição, porque ela tem uma cadeia cíclica, que não é aromática, e também tem uma parte aberta, uma parte acíclica. Bom, galera, eu espero que dessa forma eu tenha esclarecido a vocês as dúvidas. Qualquer coisa a gente volta a falar nesse assunto na próxima aula, tá bom? Mas eu queria deixá-los menos angustiados. Um grande beijo no coração de todos. E eu vou colocar os sites de grande importância pra gente. Inclusive, alguns autores que são muito importantes. Eu, por exemplo, tô aqui comigo, trouxe para vocês um livro, olha, vocês podem perceber que ele nem é muito novinho, mas existem novas edições dele, que é dessa autora, Marta Reis. Ela é citada na bibliografia do Enem e dos vestibulares da UERJ, por exemplo. Então, é uma excelente autora, quando possível, numa biblioteca física ou numa biblioteca online, buscarem informações nessa autora é muito interessante. Ela tem a parte de química inorgânica, ela tem a parte de química orgânica e ela tem a parte de físico-química, que é fantástica. Ok, crianças? Beijo! Amo vocês. Espero que tenha esclarecido.